O retorno de Davi a Jerusalém. Ao saber da morte de Absalão, o rei Davi chorou muito e se lamentou. E por essa razão, a alegria virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque souberam da tristeza do rei pela morte do seu filho. Por causa disso, os soldados retornaram à cidade em silêncio, assim como fazem os soldados que voltam da batalha envergonhados. O rei Davi, com o rosto coberto, lamentava em voz alta a perda do filho. Joabe, o comandante do exército de Davi, então, foi até ele e o repreendeu, dizendo: Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que te amam e amam aqueles que te odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará ao seu lado, e esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade, e os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos à volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas, aqueles que apoiaram a Absalão, fugiram, cada um para sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi ficou sabendo que os israelitas estavam dizendo isso, e então enviou os sacerdotes Zadoc e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? A Amasa, que havia apoiado Absalão, se tornando inclusive o seu comandante, Davi também mandou um recado. Ele mandou dizer o seguinte: Amasa, você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joabe. E que Deus me mate se eu não fizer isso. Amasa e Joabe eram ambos sobrinhos de Davi, portanto primos. Joabe era filho de Zeruia e Amasa filho de Abigail, e ambas eram irmãs de Davi. Mas por que Davi constituiria um traidor como Amasa para ser o seu comandante no lugar de Joabe? A primeira razão foi estratégica, pois assim ele demonstrou ser um rei benevolente e compassivo. A Bíblia nos diz que quando ele fez isso, ele ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Outra razão é que Joabe desacatou sua ordem para não matar Absalão e ainda admoestou o rei daquela forma quando soube do seu sofrimento pela morte do filho. Afinal de contas, Davi era o rei, e quem ousaria falar assim com o rei? A revolta de Seba. Havia ali um homem desprezível chamado Seba, da tribo de Benjamim, mesma tribo do falecido rei Saul. Seba tocou corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Então o rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Absai, irmão de Joabe: Seba vai nos dar trabalho mais do que Absalão. Pegue os meus homens e vai atrás dele. Senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Absai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. A morte de Amasa. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa se encontrou com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu.
Então Joabe sorrateiramente disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. E Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: Todos os que estão ao lado de Joabe são a favor do rei Davi, sigam a Joabe. E o corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando para ver. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam para ver. Depois que o corpo foi retirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. E este foi o final de Amasa, o sobrinho de Davi que tentou ser comandante por 2 vezes, mas não era para ser. Joabe foi um comandante competente, porém ele era um homem vingativo e dissimulado. Para matar Amasa, Joabe usou a mesma estratégia que usou com Abner, ex-comandante do exército de Israel do tempo do reinado do rei Saul. E por causa disso, o seu fim também acabou sendo trágico. A morte de Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maaca. Todas as pessoas da família de Bicri, pai de Seba, se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas na muralha e também começaram a cavar debaixo dela para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: Escutem, escutem! Digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi, então ela disse: Sabe, antigamente costumavam dizer: Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que se resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca! Respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Então ela respondeu: Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Então ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. Então Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. E foi assim que aconteceu o retorno do rei Davi para Jerusalém após a morte do rebelde Absalão, a nomeação de Amasa para ocupar o cargo de Joabe como comandante do exército e a sua morte por Joabe e o fim de Seba. No fim, todos aqueles que se levantaram contra o rei Davi acabaram caindo. Isso é o que acontece com quem se levanta contra um ungido de Deus. Pois quem pode permanecer inocente depois de levantar a mão contra o ungido do Senhor?